Isabela, deixa eu te contar uma rápida historinha, porque eu quero, dessa historinha, te fazer uma pergunta. Eu tenho um filho que é frequentador diário de Uber e que, cansado de tentar virar voto, pergunta aqui em São Paulo em quem o motorista vai votar. E quando o motorista diz para ele que vai votar no Nunes, ele diz: então você é rico como eu, você está aí no Uber porque você gosta de andar por São Paulo e tal, porque você está feliz com a cidade, como eu estou, afinal moro aqui em Higienópolis e tudo mais. E desnorteia os motoristas que, no entanto, segundo ele, permanecem dizendo que vão votar no Nunes e que vão votar no Bolsonaro se ele for candidato, e que o Marçal era uma opção ainda melhor e tudo mais. Que fenômeno é esse que faz com que as pessoas sejam convencidas, em tese, segundo a minha visão, pelo menos, a votar contra os seus próprios interesses? Bom, na verdade, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Juca? Porque a grande questão que a gente pode... E eu achei muito interessante você trazer essa história, porque me dá a possibilidade de dizer duas coisas, né? A primeira, né, em momentos de debate político, agora um pouco menos, né? Mas tem sempre essa acusação, né, de essa analista ela não é imparcial, né? Essa analista ela é de X ideologia ou de X partido, etc. E por que ela tá... Qual que é o problema das pessoas votarem no Bolsonaro, né? E eu acho que tem duas questões, né? A primeira, a gente... ninguém, neutro só sabonete, detergente, né? Ninguém tá neutro politicamente, porque não existe esse lugar de neutralidade. Em geral, quem se diz pretensamente neutro tá a favor do sistema, do establishment. Mas fora isso, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte... a pergunta que a gente pode fazer é assim, que essa é uma pergunta pra gente de pesquisa importante. Se as pessoas estão votando na extrema-direita e elas estão se beneficiando com isso, ainda que eu possa eticamente entender que isso é equivocado, fazer a crítica, porque também, qual que seria a crítica? Bom, você está se beneficiando de um projeto da extrema-direita. Então, por exemplo, vamos pensar, representa o agronegócio, ou a extrema-direita representa os meus interesses de forma completa, sou contra direitos indígenas, etc. E aí, tudo bem. A gente pode pensar que isso eticamente é problemático, porque a gente não pode se guiar em sociedade apenas pelos nossos interesses. Existe o planeta, existe o meio ambiente, existe devastação ambiental, existe genocídio, existe, enfim, uma série de questões que a gente deveria se preocupar socialmente com as outras pessoas. Mas vamos supor que a gente tire da equação essa questão ética, né? A pessoa está votando na extrema-direita e ela está, de fato, obtendo vantagens individuais, ainda com o custo de destruição do planeta e de sociedades inteiras. Tudo bem. Vamos supor que a gente tire isso da equação. Ainda assim, a gente pode pensar que seria relativamente compreensível pessoas guiadas por interesses extremamente individualistas, egoístas, votarem nesse projeto. Agora, tem uma outra questão, uma outra história que é o ponto que você traz. E quando as pessoas votam num projeto que não só não as beneficia, mas como coloca a vida, a existência dessas pessoas em risco? A gente viu isso no Brasil, não é? Vamos pegar um exemplo de fato concreto para a gente não ficar pensando em exagero, isso não acontece. Na pandemia, as pessoas votaram, uma parte da população brasileira votou num presidente que, quando se viu diante de uma crise sanitária, colocou a vida das pessoas em risco ao não adotar medidas que seriam medidas de contenção do vírus, de contenção da doença, da Covid-19, e, por outro lado, em não vacinar a população. Então ele dizia, não acredito nisso, é só uma gripezinha, você não é, homem o suficiente para aguentar a doença, você não teve histórico de atleta, etc. Então a gente está falando basicamente de uma boa parcela, e é a maior parte da população, porque é uma parte muito pequena dos eleitores brasileiros que se beneficiam desse projeto. Então, assim, é muito pouca a parcela de pessoas que se beneficiam. A maior parte das pessoas que estão votando na extrema-direita estão votando contra a sua existência, contra os seus interesses, contra aquilo que seria minimamente adequado para a condição de vida da existência dessas pessoas. Eu não estou falando nem sobre enriquecer, não é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre existência, sobre ter vacina no SUS, sobre ter atendimento no posto de saúde, sobre ter escola para os filhos, a gente está falando disso.
Então acho que essa é a grande questão, né? Então se alguém pergunta, né, mas qual é o problema das pessoas votarem na extrema-direita? Esse é o problema. Fora todos os problemas que a gente tem em relação à destruição do planeta, a coisas que são irrecuperáveis, né? A desmatamento, a destruição de populações indígenas. Então essa é a grande questão. E aí, qual é a resposta para isso? A resposta é, depende. Setores diferentes vão ter motivações diferentes, por isso que a pesquisa, por exemplo, que é a nossa, baseada nos perfis, ela ajuda a gente a entender essas motivações, porque ajuda a entender, bom, são esses segmentos que apoiam a extrema-direita, quais são as motivações, né? Quais são os medos que mobilizam? Mas de uma maneira geral, para dar uma resposta, digamos, que tenta abarcar quase a totalidade desses grupos, tem algumas questões. A primeira é, as pessoas não acham de fato que elas não estão sendo beneficiadas, por uma série de razões que inclui teoria conspiratória, manipulação da informação, mentiras, narrativas, tem uma série de coisas que faz com que as pessoas acreditem de boa fé que elas estão escolhendo o melhor para os seus filhos, para as suas famílias, para as suas vidas. Porque é razoável a gente acreditar que pessoas comuns, população brasileira, não vai votar em alguma coisa que vá contra seus próprios filhos, sua comunidade, etc. Então, primeiro, existe uma parte dessas pessoas, e é a maior parte, que estão, de uma certa maneira, sendo enganadas, né? Elas acreditam que aquele projeto as beneficia. E aí você vai ter um monte de coisas, né? Então, vou dar um exemplo simples, tá? Quando a gente tem a manipulação de pânico moral, então o que é o pânico moral? Na escola, seu filho vai aprender, vai ter aula de pedofilia, que é uma coisa que não existe, né? Mas vai ter uma mamadeira em formato de pênis que vai ensinar seu filho, sua filha, bebê, criança pequena, de fralda, a sexualização precoce. Quando a gente tem isso, as pessoas, uma boa parte acredita nisso e elas são mobilizadas pelo medo, porque ninguém quer colocar as suas crianças em risco, certo? Mesmo que você não tenha filhos, você não quer que as pessoas que você conhece, ou no absoluto, qualquer criança seja exposta a esse tipo de coisa. Só que isso não é verdade, isso é uma teoria conspiratória. Outra coisa que mobiliza muito, então, é o medo. As pessoas, elas votam, de fato, em candidatos mobilizados pelo medo. E aí a gente fala muito do ódio, mas a gente acaba falando pouco do medo, né? O medo de perder suas casas, medo de fecharem igrejas. Desde a época do Lula, né, em 89, a gente tem esses boatos, né? O Brasil vai virar Cuba, vai fechar a igreja, as pessoas vão ter que compartilhar suas casas com outras famílias, famílias vão invadir suas casas, você vai ter que dividir seu carro, ou o Estado vai pegar seu carro. Então a gente tem isso, só que agora aperfeiçoado pelos meios digitais. Hoje, por exemplo, a gente não tem a mobilização desse medo de o Brasil vai virar Cuba, mas tem o Brasil vai virar uma Venezuela. Então, no final das contas, a gente tem a mobilização de muito medo, pânico moral, que acaba pegando muito forte nesse eleitor, nessa eleitora. Então esse é um ponto. Vou dar um outro exemplo. A esquerda quer taxar grandes fortunas. Quando a gente vai olhar os projetos, isso não é só no Brasil, né? Existe um projeto amplo, global, uma discussão global sobre taxação de grandes fortunas. As pessoas comuns podem achar que elas estão falando, o motorista do Uber, que vai perder o seu carro, né? Que vai perder o seu apartamento do Minha Casa Minha Vida, que vai passar o resto da vida pagando aquele apartamento. E quando está falando de taxar ricos, é disso que a gente está falando, né? Então, ou seja, tem uma série de desinformação, de mobilizações. Além disso, enfim, a gente podia ficar muito tempo falando disso, mas para terminar, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte: a gente tem uma construção, que ela é uma construção anti-esquerda, que ela se baseia em posições que são de posições de um suposto, né, comunismo, né, de anticomunismo. É algo que remonta, inclusive, à Guerra Fria. Tem uma atuação, inclusive, ideológica, né, dos Estados Unidos, de se colocar anti-esquerda de maneira mais geral, tanto dentro do seu território quanto fora. A gente tem todo um processo de criminalização da esquerda também. E aí isso vai gerando uma sensação de que a esquerda é extremamente radical, que a esquerda vai propor coisas que vão colocar a sociedade em risco, sendo que no Brasil a esquerda que a gente tem institucional não propõe nada disso, é centro-esquerda, não tem... Aliás, até o contrário, pode ser criticada por não ser disruptivo o suficiente. E por outro lado, a gente tem setores da extrema-direita que são setores ultraliberais, que sim são radicais e que sim colocam a sociedade em risco, né? Então, no final das contas, existe uma série de razões, né? Daria para pensar diferentes razões para diferentes perfis. Mas eu acho que essa mobilização do medo, da desinformação, hoje é um dos maiores desafios.
políticos, né, de fazer entender que um projeto que é um projeto que ele se apresenta como mais democrático, e ele não precisa necessariamente ser de esquerda, mas um projeto que seja mais democrático, ele de fato lida melhor atende melhor aos interesses da população. E a gente tem uma dificuldade enorme de comunicar isso. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem vivendo uma crise de comunicação, não é só uma crise política.